Então foi isso que o Trump falou sobre a apresentação do Bad Bunny no Super Bowl. O intervalo do Super Bowl, o artista chamado Bad Bunny, ele fez a sua apresentação, né, enquanto porto-riquenho, imigrante, e o Trump criticou o show falando que era um show nojento. Ninguém entende o que esse cara fala. É engraçado que o Trump ele acha que ele tem aval, né, livre para falar mal do idioma, da linguagem dos outros, enfim. O presidente dos Estados Unidos afirmou que a apresentação do show do intervalo na final da NFL foi um tapa na cara do país. Tem aqui um tweet dele, né, o que foi que ele disse. O show do intervalo do Super Bowl é horrível, absolutamente terrível. Um dos piores de todos os tempos. Não faz sentido nenhum, é uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência. O que o Bad Bunny fez? O Bad Bunny, ele, apesar de não ter feito menções diretas à polícia de imigração dos Estados Unidos, mas ele teve uma performance que exaltava as qualidades do seu país, Porto Rico, que é um território dos Estados Unidos. Porém, esse território dos Estados Unidos é um território ultramarino, é um território em que a maioria da população fala o espanhol porto-riquenho, que é um espanhol que mistura várias línguas, vários idiomas, dentre eles indígenas, o espanhol de herança da África, do Caribe, enfim, é um espanhol um pouco diferenciado do que a gente aqui no Brasil está acostumado a ver. E eu confesso que eu só conheci quem era o Bad Bunny porque ele ganhou o Grammy, né? Ele foi um artista mais ouvido do Spotify no ano passado e ele ganhou o Grammy de melhor álbum esse ano. E ele se tornou o único artista no idioma espanhol a ganhar esse prêmio e a se apresentar no Super Bowl também. Inclusive, ele citou o Brasil nessa apresentação que ele fez no Super Bowl, porque ao final da apresentação ele fala a única frase da sua apresentação em inglês, que é God Bless America, e ele cita vários países, inclusive o Brasil, Argentina, Cuba, Venezuela, República Dominicana. Ele cita também os Estados Unidos, o Canadá e Porto Rico, que é a país em que ele é originado. E é claro que nem o Trump, nem a direita gostou dessa repercussão que teve essa apresentação dele no Super Bowl. Ele é o artista mais ouvido do mundo. O Bad Bunny tem alta de 426% em reproduções no Brasil. O porto-riquenho, ele se apresenta em São Paulo, né, por 2 noites seguidas, ainda esse mês. E esse show do Bad Bunny no Super Bowl vai acender um alerta até na direita brasileira, porque a gente sabe que com a cultura, com a arte, também se faz política, também se faz resistência política e também se dá voz a ideias políticas. O sucesso do Astro Latino no show do intervalo da final do futebol americano esse domingo e também circulação de vídeo com conteúdo racista por parte do Trump, que eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui, marcam o pior momento do governo americano desde o seu retorno à Casa Branca. E está aqui destacado que a cultura fez mais política no show do que muitos discursos, ao rechaçar uma agenda marcada pela retórica de exclusão dos imigrantes. Em vários momentos do Super Bowl, a gente viu que o Bad Bunny ele passa por vários elementos da cultura do seu país. E esse aqui é o momento que ele sai desfilando com bandeiras de vários países para poder representar a América como uma só. É muito interessante que isso tenha sido permitido de acontecer no Super Bowl. Né? É muito interessante que isso tenha sido vinculado assim numa mídia tão forte com pessoas que têm um público majoritariamente de direita, que a gente sabe que são essas pessoas que assistem Super Bowl, né? E também quem tem dinheiro para poder pagar o ingresso para estar ali. Então a gente vê que é muito interessante a gente acompanhar isso e como isso vai se desenrolar, porque nem tudo que acontece é simplesmente por pura resistência anti-ICE,
por pura resistência para ser bonzinho com os latino-americanos. Sempre vai ter algum interesse por trás. E eu acredito que isso tenha a ver também com outros interesses da Agenda 2030, para poder fazer com que a América, o continente americano, ele fique cada vez mais forte e que se estabeleça futuramente algum governo que represente a América como um todo. E essa apresentação demonstra muito que parece que está sendo montado já isso, como se a nação americana estivesse sendo agora construída novamente para poder futuramente ser mais forte, né, como um território só. E também a gente vê que existe um desinteresse por parte dessas pessoas que são contrárias às ideias do povo latino-americano e à cultura, ao idioma do povo latino-americano. Até porque são muitas pessoas que já estão bem mais velhas, né, e, obviamente, não vão estar aqui nas próximas gerações para poder ver como é que vai se desenrolar essa nova política, essa nova ordem mundial. Então é isso, o Trump criticou, como já era esperado dele fazer, essa apresentação totalmente voltada ao público latino-americano e, claro, isso foi uma tapa na cara do Trump.